Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Hoje nós vamos falar de um tema que eu sou muito fã. Porque a gente vai falar de um cara de quem eu sou muito fã. Que é um filósofo chamado Immanuel Kant. Para isso, antes a gente vai trabalhar um pouco aí sobre a filosofia moderna. Sobre a questão da história e a questão da moral dentro da filosofia moderna. Então, bora começar. Bom, ciência moderna. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Filosofia e ciência sempre andaram juntas. Hoje, a gente separa aquilo que é filosofia daquilo que é ciência. Mas essas duas coisas sempre andaram muito juntas. Posicionamos então a filosofia moderna em suas articulações com fenômenos históricos, como o renascimento cultural, a formação dos Estados Nacionais Europeus e o surgimento da ciência moderna. Ou seja, a gente chama de filosofia moderna aquilo que está no mesmo tempo, no mesmo momento histórico da formação dos Estados modernos, do renascimento cultural e principalmente da ciência moderna. Tudo isso é de extrema importância. Nos séculos XVI e XVII, especialmente com a chamada Revolução Científica, demarcam-se as fronteiras do saber científico e saber filosófico. Ou seja, quando a ciência avança, existe então essa pequena ruptura que vai demarcar, olha, isso aqui é filosofia, isso aqui é ciência. E é importante a gente fazer essa discriminação, né? Porque a filosofia, ela muitas vezes trabalha com uma coisa chamada de metafísica. A metafísica, ela já é uma questão que a ciência não vai abordar. Para a ciência, a metafísica não é importante. A metafísica vai estudar coisas como, por exemplo, Deus, o ser, o que é a essência do ser humano. Ou seja, a metafísica estuda aquilo que não é físico, aquilo que você não interage no campo físico. Então, portanto, a filosofia, quando trata aí de metafísica e de coisas que não são, portanto, físicos, a filosofia, então, vai ter aí o seu ramo principal delimitado nesse sentido. Inicialmente, é importante a gente constatar que a ciência moderna substitui as tradicionais questões teológicas medievais pela pesquisa direta dos fenômenos da natureza. Ou seja, vai parar com essa história de ficar produzindo conhecimento apenas no campo religioso. Ciência e religião não combinam. As duas são válidas, mas ciência e religião são lados completamente diferentes da moeda. Ciência estuda o universo físico, religião estuda o universo metafísico, e a filosofia está aqui no meio, divagando nesse campo, nem tanto para a religião, nem tanto para a ciência. E aí nós chegamos a um dos primeiros grandes nomes da filosofia moderna, que é Galileu Galilei, que é um personagem emblemático dentro da filosofia e da ciência moderna. O Galileu nasceu na cidade de Pisa no ano de 1564 e ele vai iniciar ali os seus estudos e vai se tornar depois professor de matemática. Galileu manjava dos números, bicho. O nome do Galileu, ele não está só vinculado ao nascimento da ciência moderna. Embora ele tenha sido um dos principais nomes,
Mas as contribuições dele são decisivas para entender uma série de noções fundamentais que permeiam o discurso filosófico da época dele. Nós teremos aí termos como causalidade, como mecanicismo, experimento, todos eles foram implementados pelo Galileu. Causalidade são aí as relações de causa e efeito, né? O que causou aquilo. Mecanicismo é para você entender como as coisas funcionam de maneira mecânica. A gente tem, por exemplo, a física mecânica, que é um ramo importantíssimo para você conhecer como as coisas se movimentam. E, obviamente, a questão do experimento. O experimento que é provavelmente uma das coisas mais importantes dentro do que a gente chama hoje de ciências. Isso vai começar a ser inserido, então, pelo Galileu, tanto no discurso filosófico quanto no discurso científico. Eu gostaria que vocês observassem um pouco esse meme aqui. Sim, senhores, Galileu foi um dos responsáveis por comprovar cientificamente que a Terra se move em torno do Sol, quando muitos acreditavam que o Sol é que se movia em torno da Terra. Ah, senhores, e agora nós chegamos no movimento iluminista. Eu tenho que dizer que o iluminismo é com certeza um dos meus movimentos preferidos de estudar tanto em história quanto em filosofia, porque é um movimento que traz a ideia de razão, em primeiro lugar, e é um movimento, senhores, que traz também uma ideia muito nova, que é a ideia de igualdade, uma ideia que não existia até então. Não da maneira que passou a existir depois, né? De que as pessoas elas devem ser tratadas de maneira igual. Isso é uma ideia muito nova, se a gente for pensar em todo o escopo da história, né? Bom, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa de 1789 constituem-se em acontecimentos decisivos para a formação do mundo ocidental contemporâneo. É claro, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa são claramente momentos de virada. É quando a coisa ficou diferente de tudo aquilo que era antes. Um mundo que vivia basicamente de manufaturas passa a viver a partir de agora de indústrias. Olha que loucura. Um mundo onde a população não tinha muito direito começa a viver agora com a ideia de que a população precisa ter direitos e que quem tem poder é o povo. No plano cultural, então, destaca-se o movimento iluminista, que tem seu núcleo dentro do ambiente filosófico francês, manifestando-se também intensamente nas reflexões desenvolvidas por pensadores britânicos e alemães. Nós teremos vários pensadores iluministas. A lista é imensa. Se a gente fosse estudar todos os pensadores iluministas, nós poderíamos ter aí alguns anos de curso só de iluminismo. Porque o iluminismo ele é muito vasto. Poxa, Baruch Spinoza, um dos grandes nomes do iluminismo e que raramente falam sobre ele. Normalmente ficamos com os mais famosos, os mais importantes, aqueles que causaram maiores mudanças dentro das sociedades. O Kant, por exemplo, ele caracteriza o iluminismo como a superação da menoridade intelectual da humanidade. Ou seja, a partir do momento que a humanidade começa a fazer um uso preponderante da razão.
Olha que ideia interessante, né? A humanidade, então, estava no momento de menoridade, ou seja, estava ainda no momento de pouco conhecimento sobre o mundo, e com o iluminismo, para o Kant, ela passa a ter maior conhecimento sobre o mundo, ela dá um salto. Há uma mudança dentro do pensamento mundial. Nós vemos aí também a confiança na capacidade racional humana e no conhecimento científico. Essas são características do movimento iluminista, né? O ser humano ele pode ser racional e a gente deve confiar nas ciências. Temos a recusa da tradição. Quando a gente fala tradição, a gente está falando de tudo aquilo que pretende ser imposto aos seres humanos ao invés da razão. Por exemplo, a rejeição das religiões e do caráter absolutista do poder estatal. Isso significa que todo iluminista ele é contra a religião? Não. Ele é contra o conhecimento que é obrigatório. Você é obrigado a seguir aquele conhecimento sem poder pensar a respeito dele. É nesse sentido. Nós temos também a defesa da igualdade e da liberdade entre os seres humanos. Coisa nova. Não era para todo mundo isso daí. Não era comum pensar sobre isso. E nós temos a noção de progresso e o conceito de civilização universal. E aí a gente chega nesse cara que ele é divo, ele é fera, que é o Immanuel Kant. No âmbito ético, Kant elabora uma teoria que, admitindo a existência de leis que regem os fenômenos físicos, considera que os seres humanos têm uma vontade livre. Ou seja, você tem leis naturais, mas a vontade humana é livre. Nenhuma lei natural pode domar a vontade humana. Nenhuma lei pode domar a vontade. No centro da ética kantiana está a noção de autonomia. Isso é, que somos capazes de realizar escolhas racionais que não são determinadas por nada que seja exterior à razão. Nesse ponto, estamos diante de elementos fundamentais na ética kantiana: liberdade, lei moral e dever. E aí é importante a gente falar sobre os imperativos. Para o Kant existem dois imperativos, o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico são leis morais que são identificadas com a razão humana. Ou seja, é errado matar porque você racionalmente compreende que acabar com a experiência humana de alguém é você privar aquela pessoa de poder eventualmente melhorar. Esse é o imperativo categórico. Ou seja, os imperativos categóricos são incondicionais e universais. Ou seja, determinam ações que independem de circunstâncias exteriores, sendo necessárias por serem boas em si mesmas. Ou seja, o imperativo categórico ele é sempre bom em si mesmo. Não depende de nenhuma circunstância exterior. Ele é aquilo que ele é. E nós temos o imperativo hipotético, que refere-se a uma ação entendida como meio para se atingir determinado fim almejado pela vontade. Ou seja, é a forma que você tenta fazer a sua vontade ser executada. Um exemplo do imperativo hipotético é o seguinte: se você não quer se molhar na chuva, então leve um guarda-chuva. A ação, levar um guarda-chuva,
está condicionada pelos fins almejados, ou seja, você leva o guarda-chuva apenas e tão somente porque você não quer se molhar. E não leva o guarda-chuva porque é certo andar de guarda-chuvas. Não, ela tem uma finalidade. Galera, eu vou deixar vocês então com uma frase do Immanuel Kant, que eu acho uma das frases mais interessantes de toda a história da filosofia. Age somente segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Senhores, tchau, obrigado.